Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus também pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que assiste esses devocionais, que esses devocionais estejam te auxiliando a fazer uma leitura, um estudo diário das nossas lições e também da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero do fundo do meu coração que você tenha tido uma noite de descanso abençoada e reparadora e que a sua família esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação e aprofundamento da lição que será ministrada no domingo subsequente. O texto bíblico a ser estudado no dia de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 7 do terceiro trimestre, que tem por título Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, e ao longo desta semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Miqueias. Nós vamos repetindo aqui e você vai gravando aí em nome de Jesus, né? Nós temos o nosso compromisso. Ao término desse trimestre, nós estaremos recitando, né, os 12 profetas menores, porque aquele que ama a palavra de Deus precisa conhecer os livros que compõem essa poderosa palavra. Esse vídeo é um vídeo de estudos devocionais da leitura complementar. Então, esse não é o primeiro vídeo da semana, né? Ao longo da semana, diariamente, nós vamos comentando a nossa revista, o texto bíblico que está sendo estudado e o texto da leitura complementar que orienta o nosso estudo. Então, ao longo desta semana, nós já vimos lá no capítulo 1 do livro do profeta Miqueias, né? Falamos da sua contemporaneidade com o profeta Isaías, né? Falamos que a prova dessa contemporaneidade está no próprio texto bíblico, porque no capítulo 1, no verso 1 do livro do profeta Miqueias, coloca ele dentro do período do reinado do rei Jotão, Acás e Ezequias. Da mesma maneira, no capítulo 1, no verso 1 do livro do profeta Isaías, o próprio profeta Isaías relata ter profetizado também nesse mesmo período. Enquanto Isaías profetizava em Jerusalém, Miqueias profetizava em Morosete-Gate, né? Uma pequena cidade, um vilarejo, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Então, Deus ele leva a palavra à elite de Jerusalém e leva também às classes mais pobres, porque todos somos povos de Deus. Falamos que Deus desce como testemunha de todo o pecado que aquele povo estava cometendo. Falamos que coisa terrível, né? Porque Deus é juiz para julgar e também testemunha para testemunhar as práticas do seu povo. Então, no capítulo 2, nós vimos que o profeta vai descrever com mais detalhe a conduta pecaminosa daquele povo. Então, eles pecavam por não praticar a justiça social que era assegurada
pela lei mosaica. Nós já falamos muita coisa, mas falamos da lei de propriedade, nós falamos da herança, né, que deveria ser protegida, falamos um pouco, né, do equilíbrio que Deus dava entre as classes sociais, né, tendo que perdoar as dívidas, né, garantindo o alimento àquele que não tinha terras. Então nós vemos que nesse tempo tudo isso foi invertido, eles se afastaram da vontade do Senhor. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta declarar que é povo de Deus, tem que viver em conformidade com a lei do Altíssimo. Se nós não vivermos a nossa vida à luz da palavra de Deus, né, nós não temos garantia que seremos guardados, honrados por Ele no dia do seu juízo. O dia do Senhor precisa ser para a igreja um dia de esperança e não um dia de condenação. Nós só teremos essa certeza se vivermos a nossa vida à luz da palavra de Deus. Então lá, eles não praticavam a justiça social, a ganância fazia com que eles oprimissem os mais pobres, eles praticavam a corrupção, comprando os juízes, né, para dar causa ganha nos seus litígios, né? E ainda haviam falsos profetas que profetizavam mentira para poder dar uma falsa sensação de que Deus estava aprovando todas aquelas más condutas. Mas de tempo em tempo, Deus levanta homens compromissados com a sua palavra para corrigir e guiar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vimos também no capítulo 3, né, que um pouco dessas práticas que eles compravam as causas judiciais e também oprimiam os mais pobres. Eles tinham dinheiro, né? Nós lemos aqui o verso 11 do capítulo 3. Eu vou ler também agora o verso 12 que diz: portanto, por causa de vocês, Sião será levada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruína, e um monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, ele estava profetizando que Sião, a cidade santa, seria subjugada, né? Então o juízo veio tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Vimos no capítulo 4 que diante de um cenário tão conturbado, Deus abre uma porta de esperança e de misericórdia, dizendo que ele enviaria o socorro, né? Aí nós vimos que no verso 5, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Se você não entendeu bem esse pequeno resumo, rápido resumo que eu fiz, nós tratamos de cada um desses capítulos com um pouco mais de calma para auxiliar a sua leitura. No devocional de hoje, nós vamos fazer o resumo do capítulo 5 do livro do profeta Miqueias, que é um capítulo belíssimo e importantíssimo, onde Miqueias vai profetizar que de Belém virá o Messias. No verso 2 diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos que o profeta Miqueias, ele vai profetizar acerca do momento específico que eles estão vivendo, que é o domínio da Síria, o domínio da Babilônia, para levar juízo do Senhor àquele povo. Ele vai profetizar sobre um tempo antigo, que é a restauração, né, dos remanescentes de Israel, né, formando novamente o povo de Israel, como nós vemos hoje, sobretudo e sobre todos, ao que pese ser uma região que sempre foi muito disputada, em constantes conflitos, né? Deus, ele tira um homem, né, uma família de Ur dos Caldeus e leva para uma terra habitada. E ali ele estabelece o seu povo e os seus descendentes até os dias de hoje. Vale dizer que Israel é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como nação, né? Então está ali estabelecido os remanescentes de Israel. Então nós vemos profecias que já foram cumpridas, também como que de Belém viria
o Messias, né? Durante um censo, a família de Jesus está indo para esse censo, e ali em Belém, né, Jesus nasce numa manjedoura, né? Aí é interessante, queridos, lá no verso 3 e 4, que diz: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel e se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Perceba, o verso 2, 3 e 4 e também o verso 5 do livro do profeta Miqueias está nos dizendo que, ao que pese, Deus levar esse juízo e espalhar o seu povo por diversos territórios, e ele vai falar mais especificamente isso nos versos 7 e 8, dizendo que o povo de Deus foi espalhado por diversas nações como um orvalho, né, como uma chuva que cai sobre a terra. Ao que pese Deus ter espalhado o seu povo, ele restaurará o seu povo, o seu povo voltará a congregar, Deus congregará o seu povo novamente, né, dando a entender que os remanescentes de Israel voltarão à sua terra, como nós vemos hoje o povo de Israel congregado na sua terra em Israel. Mas também ele aponta para o reinado eterno de Cristo, né? Onde Cristo, após vir ao mundo, em Belém, ele iria apacentar o seu povo com a força do Senhor. É por isso que o profeta Isaías, ele vai profetizar lá no capítulo 40, no verso 11, dizendo: como pastor apacentará o seu rebanho entre os baços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Sabe o que é isso, querido? Deus veio ao mundo através do ungido, através do Messias, através de Jesus Cristo, para apacentar novamente as suas ovelhas. Então, durante esse período, Deus permitiu que outras nações prevalecessem contra Israel. Mas quando Jesus veio, aleluia, ele passou a cuidar do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Então ele apacentou com a força do Senhor. E aí diz lá ainda no verso 4, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Então perceba que agora essa bênção está excedendo o povo de Israel, está contemplando todas as nações, reforçando a promessa feita ao seu servo Abraão, que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 3, que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 7 ele vai dizer que o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais da floresta, como leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa. Sabe o que é isso, querido? Em Belém, quando a Virgem deu à luz, aleluia, Deus estabeleceu um novo império, o império messiânico, que tem apacentado o seu povo com a força, com a majestade do Senhor. E desde então o seu povo tem andado na luz do Senhor. E nós, hoje, somos ministros de Cristo, trazendo essa palavra de reconciliação àquelas ovelhas que ainda estão perdidas. Jesus tem usado a minha vida e a sua vida para trazer para os seus braços essas ovelhas que ainda estão desconectadas do Senhor. É por isso que nós lemos no nosso texto devocional, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, de sorte que somos embaixadores. O que é embaixador? Nós estamos postos neste mundo para anunciar que Cristo Jesus, né,
tem resgatado o homem pecador para se reconciliar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Antes tinha gentio e judeu, né? O povo de Deus, descendente de Abraão, e o povo impuro, um povo gentil. Mas em Cristo, ele congregou todos nós em um único povo para anunciar que Deus é o nosso Senhor. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia. Lembre-se, querido, você é o embaixador de Cristo para anunciar a palavra dele a todos que estão afastados da sua presença. Você é o embaixador da reconciliação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus possa continuar falando melhor aos nossos corações. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional da palavra do Senhor. Que o Senhor te dê uma quinta-feira de bênção e de vitória em nome de Jesus. Fique com Deus.